Olá a todos, bom dia. Eu me chamo Felipe Sherman Menezes Pereira. Eu estou no meu último semestre de engenharia eletrônica e vou apresentar um pouquinho para vocês do meu trabalho de conclusão de curso acerca do tema do uso de redes neurais recorrentes na predição do índice da Bolsa de Valores, do Bovespa. Como eu disse, me chamo Felipe Sherman Menezes Pereira e eu fui orientado nesse trabalho pelo professor Dr. Gerardo Antônio Drogo Piso. Aqui é um pouco do sumário, o que vai ser apresentado hoje para vocês. Começa um pouco sobre a contextualização desse trabalho, o contexto que ele está inserido, a questão de pesquisa, o que esse trabalho procura responder, os objetivos geral e específicos desse trabalho, a metodologia aplicada de pesquisa envolvido, o que a gente propõe realizar o que foi proposto nesse trabalho de se realizar, os resultados obtidos com o desenvolvimento realizado, a conclusão desses objetivos e das atividades propostas durante esse trabalho de conclusão de curso e, por fim, um pouco dos trabalhos futuros, o que pode ser estudado ou melhorado nesse trabalho que foi apresentado. Começando aqui pela contextualização, um pouco do problema trabalhado, Chopra e Sharma citam que a predição de ações é o conceito de prever o movimento futuro de uma ação e geralmente é uma tarefa bastante desafiadora porque o mercado é extremamente volátil. E Martin Smet e Macedo falam que a utilização de técnicas de inteligência artificial vem mostrado resultados positivos na predição de séries temporais porque apresentam modelos mais simples do que os métodos não lineares. E Freire, Menezes e Macedo falam que as RNAs, que são redes neurais artificiais, que é uma técnica de inteligência artificial, tem mostrado sucesso no sentido de prever séries temporais, como é o caso de uma ação da Bolsa de Valores ao longo de um tempo, né? E mais específico nessa questão de redes neurais artificiais, são bastante utilizados na predição de séries temporais e os modelos mais utilizados hoje, que foi encontrado na pesquisa bibliográfica, são o modelo de Long Short Term Memory, chamado de LSTM, e o modelo de Gates Recurrent Units, chamado de GRU. O LSTM vem apresentado, essa arquitetura LSTM vem apresentado bons resultados por ser bastante rápido no aprendizado. E o modelo GRU, que é o Gates Recurrent Units, é uma versão atualizada dessa arquitetura de LSTM, sendo mais compacta. Então, para chegar nesse resultado, ela utiliza menos gates, menos entradas e menos parâmetros também, o que torna ela também mais rápida um pouco. Então, nesse contexto de utilização de técnicas de inteligência artificial e séries temporais, sabendo que o mercado é bastante volátil, bastante difícil de se prever, a gente chega na questão de pesquisa desse trabalho, né? Que seria se é possível utilizar essas redes neurais recorrentes para tentar previsionar o índice da Bolsa de Valores brasileira. Então, dentro dessa questão de pesquisa, a gente consegue definir um objetivo geral desse trabalho e alguns objetivos específicos. Então, o que a gente precisa fazer para tentar responder essa questão de pesquisa, né? Então, o objetivo geral desse trabalho é estudar a viabilidade do uso dessas arquiteturas de redes neurais recorrentes, LSTM e GRU, para prever o índice da Bolsa de Valores e fazer um comparativo entre essas arquiteturas, olhando diferentes horizontes de tempo, né? Então, aqui um pouco mais dos objetivos específicos, o que a gente consegue definir mais especificamente para responder essa questão. Então, primeiro a gente tem que avaliar o efeito das técnicas para processamento de dados na predição do índice do valor da bolsa, né? Então, o que a gente pode fazer antes de jogar esses dados de entrada, que a gente consegue colocar como dado de entrada para ajudar nessa predição do valor futuro. Também foi o outro objetivo é estudar os melhores hiperparâmetros, então como que a gente consegue fi refinar essa arquitetura, fazer um modelo que seja bom o suficiente para chegar no valor mais próximo possível dessa predição. E avaliar a qualidade dessa previsão em 5, 30 e 90 dias. Então aqui a gente consegue olhar tanto os tempos mais curtos, como em 5 dias,
quanto tentar usar essa arquitetura, essas modelagens que vão ser desenvolvidas em tempos maiores, né, de 30 e 90 dias. E por fim, realizar um comparativo entre o LSTM e o GRU e ver qual a diferença de valores elas põem ou técnicas diferentes que a gente pode aplicar que façam elas mostrarem resultados piores ou melhores, né, qual arquitetura se sai melhor nessa predição. Isso é problemático, né. Passando agora um pouco para a metodologia aplicada, começando pela metodologia de pesquisa. Então esse trabalho, quanto à sua abordagem, pode ser classificado como quantitativo, a sua natureza é aplicada, os objetivos são exploratórios, então a gente está explorando outras arquiteturas. O procedimento é uma pesquisa bibliográfica, né, então esse trabalho ele é feito baseado nos estudos que já foram tidos anteriormente sobre essas arquiteturas, né. Um pouco da metodologia de desenvolvimento, é uma metodologia bem padrão para o desenvolvimento de redes neurais. Então a gente começa com a importação dos dados, é feito esse pré-processamento, que é uma parte de um objetivo específico nosso. Então é feita a definição do modelo, tanto o GRU quanto o LSTM, feita essa arquitetura. Então depois a gente faz o treino do modelo, avalia como que está sendo esse resultado, faz a avaliação com base em métodos estatísticos, né? Então quais as métricas que a gente pode usar para avaliar se esse modelo está sendo bom ou ruim, e por fim a gente faz essa previsão dos dias futuros. Um pouco da metodologia da análise dos resultados, é uma metodologia desenvolvida pelo físico Matt Montgomery, e ela engloba toda a definição de um escopo de trabalho, né? Então começa pela definição do problema, depois é escolhida variáveis e faixas de valores que a gente vai usar para avaliação desse problema. E a gente tem que definir a variável de resposta, o que que vai responder se esse problema está sendo bem feito ou não. Então a gente passa pelo delineamento dos experimentos, a gente define o que que vai ser estudado, executa esses experimentos, né, e por fim faz a análise dos resultados com base nos métodos estatísticos, né, o que que a gente pode usar de indicador que responda se esses experimentos foram bem realizados ou não. E por fim a gente faz a elaboração das conclusões, considerações e escrita mesmo. Ok. Passando para a proposta desse trabalho, o que que a gente vai estudar, o que que a gente vai aprofundar, o que vai ser desenvolvido? Bom, esse trabalho tem como proposta desenvolver basicamente 2 arquiteturas, né, de predição. Um utilizando as técnicas de GRU, que é o modelo de rede neural recorrente atualizado do LSTM, e utilizar essa arquitetura para previsionar 1, 5, 30 e 90 dias. E a outra proposta de desenvolvimento é usar a arquitetura LSTM nesse mesmo horizonte de tempo. Bom, começando aqui, a primeira etapa então é a coleta dos dados. Foi utilizado os dados do Yahoo Finanças, que disponibiliza o dado de data da transação, o valor de abertura dessa ação, o valor máximo que atingiu nesse dia, o valor mínimo que atingiu nesse dia e o valor de fechamento dessa ação. Então, no final do pregão, quanto que essa ação estava valendo no final. E por fim, o volume transacionado, né? Quantas vezes foi movimentado essas ações, qual o volume de transações que foi movimentado nesse dia. As técnicas de pré-processamento aplicadas. Então, primeiramente a gente removeu as linhas que tinham volume zero, porque se não foi transacionado nenhuma ação, não tem as métricas de valor máximo, mínimo, fechamento não trazem nenhuma, não agregam em nada para o modelo. Foi ordenado pela data desse data frame, então a gente criou essa série temporal do valor da ação, ordenado pela data, do menor para o maior, para mais recente, né? Foi adicionado colunas de média móveis de 10, 30 e 60 dias. As colunas de média móvel ajudam nessa predição do modelo, porque elas suavizam as retas, né? Então através da suavização, você consegue tirar um pouco desses picos que pode ter essas variações maiores. Isso deixa a reta mais suavizada da série temporal. Foi adicionadas colunas de desvio padrão, quanto que variou entre 7, 30 e 60 dias. As bandas de Boyning, que são as médias móveis calculadas pelo desvio padrão, então qual o valor máximo que essa ação poderia subir, baseado nesse desvio padrão no tempo que foi avaliado, ou diminuir
nesse mesmo período, né, então aí a gente tem as bandas superiores e as bandas inferiores. E por fim, a força relativa no período de 15 dias, então, nesses 15 dias, quantas forças de subida ela teve ou forças de descida essa ação teve, para saber se a tendência dela vai ser continuar descendo, subindo. Ele ajuda você a ter essa sazonalidade. Não uma sazonalidade, mas entender um pouco do movimento futuro, se vai ser um movimento de subida ou um movimento de descida. É um indicador bem legal. E por fim, a gente realizou essa normalização dos dados numa escala de -1 a 1, o que facilita para o modelo trabalhar com escalas menores do que trabalhar com escala de 0 a infinito, né? Então, você consegue dar um range melhor para o modelo trabalhar usando essas escalas menores, o que melhora também na predição do valor que ele vai definir. Passando um pouco para agora para a modelagem, né? O que a gente usou para realizar realmente essas redes neurais, foi utilizado a implementação de interface do TensorFlow, que é um pacote de Python, bastante voltado para Deep Learning e de utilização de redes neurais. Primeiramente, a gente inicia um modelo, né, uma modelagem, usando o pacote Sequential, então tudo que entrar depois vai ser entrado de forma sequencial. A gente utiliza o Dense, que é uma camada de N predições definidas densamente conectadas, né? Então a gente está pegando a N camada que está conectada desde o seu início, né? Então, no caso da predição da bolsa, a gente vai utilizar o Dense 1 para pegar a última camada densamente conectada da predição. Então, a última predição que ele fez utilizando esse valor de entrada. Então, é adicionada a camada de memória, né, que pode ser tanto LSTM ou GRU, dependendo da arquitetura que vai ser desenvolvida. E entre essas camadas de memória e de dense para predição, foi adicionada uma camada de dropout, né, para tirar um pouco das unidades entre uma e outra, o que ajuda o modelo a evitar o overfit, ocasionando dela aprender demais com os dados anteriores e acabar não conseguindo prever corretamente o dado futuro. E, por fim, foi utilizado o early stopping para parar as épocas em um determinado momento e evitar também que ele acaba super aprendendo e ocasionando overfitting também. Ok. Depois de desenvolver essas camadas, a gente passou por um processo de tunagem dos hiperparâmetros. Então, algumas algumas dos parâmetros que você pode definir no desenvolvimento de uma arquitetura de uma rede neural, não tem como você saber exatamente quais valores colocar ali para chegar no melhor resposta, né, no melhor valor futuro. Então, foi feito vários testes variando o número de neurônios, o batch size dessas dessas camadas, o dropout, quanto que você vai tirar entre uma camada e outra, e a janela de tempo passado, né? Tanto o LSTM quanto o GRU são camadas que aprendem baseado nos valores anteriores. Então você passa uma quantidade. Então, esse neurônio foi variado entre 64, 128 ou 56. O batch size podia variar entre 32 ou 64. O dropout podia variar entre 0,2 ou 0,1. E a janela de tempo podia ser tanto 50 quanto 100 dias passados. Então, você podia usar 50 dias anteriores para tentar previsionar um novo valor, ou 100 dias para tentar previsionar esse valor. E para avaliar qual os melhores hiperparâmetros, qual a melhor combinação que a gente pode usar na nossa modelagem, foi utilizado a métrica de erro do RMSE, que é uma métrica que é utilizada bastante para entender a diferença entre o valor real e o valor previsto, né? Então, para a rede neural de GRU, foi definido que vai ser utilizado 256 unidades na, na, na camada de memória. O batch size vai ser de 32, o dropout foi de 0,1, então 0,1%, 10% dessas unidades vão cair entre uma camada e outra. A janela de tempo é de 100 dias. E para o parâmetro para a rede de LSTM, foi definido bastante similar, 256 números de neurônio, unidades de neurônio, o batch size de 32,
dropout de 10% também, e a única variação foi a janela de tempo, que funcionou melhor utilizando só os 50 dias passados para tentar aprisionar esse novo valor. Vamos trazer agora um pouco dos resultados e discussões, o que foi desenvolvido, o que a gente conseguiu coletar de resultado a partir dessas duas arquiteturas. Aqui eu trago um pouco da predição, tanto da rede LSTM quanto da rede GRU. Então, o que está de azul é o valor real do mercado, então, qual o valor que o mercado previsionou nesses dias, e de vermelho tem a predição, tanto GRU quanto LSTM. No caso da esquerda é o valor da rede do LSTM e na direita é o valor da rede do GRU. Então aqui, olhando o gráfico da esquerda do LSTM, a gente consegue ver que ele ficou bastante similar. Nos dois casos eles ficaram bastante similar, mas dá para ver uma variação um pouco entre os picos, né? Então, só olhando o gráfico, sim, parece estar bem próximo, né? Mas quando a gente pensa em um mercado de ações, onde a ação não simplesmente pode cair ou subir de um dia para o outro, e a gente está utilizando os dias passados para prever um dia do futuro, dá para entender por que a- esse gráfico não significa que a rede é boa ou ruim, né? No caso do LSM, dá para ver que ela é basicamente os mesmos picos, só que atrasados um pouco. Então, é como se a rede estivesse mapeando e repercutindo no dia seguinte o dia anterior, como se o valor não fosse alterar de acordo com um dia para o outro. E as métricas de erro utilizadas para avaliar esses modelos foi a métrica do MEI, MAPE e RMCE. No caso das duas arquiteturas, a rede GRU, que é a atualização e compacto da LSTM, mostrou ter um pouco de resultados um pouco melhores, né? A variação não foi muito, os dois modelos ficaram bem próximos, mas o GRU aparentemente teve um resultado melhor, né? E seguindo aqui um pouco, o outro objetivo desse trabalho era prever os dias futuros, né? Então, no caso de mais de um dia, foi feito um looping onde a gente coleta o dado que esse modelo previu de um dia no futuro e atualiza o dataset que vai entrar para prever os próximos dias com esse valor futuro. Então, no caso de 5 dias, sido previsto de um em um dia e atualizando esse valor e todas as variáveis de entrada, as bandas de Bollinger, média móvel, erro, de acordo com esse valor que a rede neural previu. Então, aqui em um dia não dá para ver uma variação muito grande, as duas redes acabaram prevendo um valor um pouco mais baixo, apesar de ter previsto de forma coerente, né, que a ação ia cair de um dia para o outro. Já em 5 dias você consegue ver que houve uma subida e as redes neurais não conseguiram prever essa subida, né? Elas acabaram mantendo um padrão muito parecido com o valor anterior delas. E essa mudança fica mais clara quando a gente olha para dias maiores, né? Uma previsão de 30 dias e 90 dias, dá para ver claramente que as redes neurais prevêem de uma forma muito mais suave o movimento do mercado, né? Acaba não captando muito corretamente essas nuances que o mercado de ações tem. E a rede LSTM para 90 dias já não conseguiu acompanhar de forma alguma a, a, a curva do mercado de trabalho, do mercado de ações, né? Então, a ação, o índice da bolsa de valores, o BOVA11, teve um movimento bastante similar de subida e descida ali, e a rede LSTM, uma vez que ela entrou numa queda, ela normalizou por um período, mas acaba mapeando o dia anterior, que foi um pouco mais baixo que o dia anterior, e acaba jogando essa curva muito para baixo, né? Algo que acontece similarmente também com a GRU, se a gente prolonga essa rede por um período maior do que 90 dias. Aqui então trago a tabela de resultados, um comparativo entre as duas camadas nesses diferentes dias, né? Então, a rede LSTM acabou ficando mais próxima do real, olhando só um dia à frente. Então, olhando o primeiro dia de predição, as métricas de erro dela ficaram mais próximas, mas olhando dos 5, 30 e 90 dias no futuro, já a rede GRU acabou sendo melhor, prevendo melhor esse mercado. E dá para ver também outra comparação que é legal colocar, é que você consegue ver claramente o erro sendo aumentando, né? Então, tanto nas métricas de MEI, MEI e RMSE, você consegue ver que, que o erro vai aumentando e a distância entre o real e o previsto no mercado
aumenta também. Então ele propaga esse erro entre as predições futuras, né. Então começa ali com 0,19 no MEI para 5 dias e para 90 dias já chega em 0,5. Então, outro gráfico que é importante para conseguir entender se essa predição está sendo feita corretamente ou não, porque olhando a predição ali, você consegue entender que ele está tendo uma variação de acordo com o mercado, que você pode ter uma impressão, acaba dando uma impressão errada de que as redes neurais artificiais estão dando um resultado bacana na predição, né, do dia futuro. E a maior parte das pesquisas bibliográficas que eu encontrei acabava mostrando só aquele gráfico e dando essa impressão de que a rede estava muito bem colocada, né? Mas quando a gente olha especificamente para essas predições, olhando variação entre o dia anterior e o dia atual da predição, a gente consegue ver que as redes, tanto LSTM quanto o GRU, não captam essa variação que o mercado tem. Até tem uma certa mapeação ali no início, mas depois, ao longo do tempo, ele não consegue fazer essas variações tão bruscamente quanto o mercado realiza, sabe? Então ali você vê que entre um dia e o outro, a rede LSTM e GRU se mantém bem similar ali ao centro, então tem uma variação bem menor, são muito mais conservadores nas suas variações do que o mercado realmente acontece no mercado, né? Então, o mercado varia ali 2, 3 reais entre um dia e outro de fechamento, enquanto as redes acabam ficando ali no máximo em 1 real, né? Não passam disso. Então isso acaba fazendo com que essas redes neurais ainda não tenham capacidade suficiente para prever essas nuances que o mercado de ações propõe. Então, trazendo um pouco dessas conclusões, dos objetivos e das atividades propostas, em relação aos objetivos, a gente conseguiu avaliar as técnicas de pré-processamento, a gente conseguiu colocar umas colunas baseadas nos valores que vão ser previstos que aumentem a qualidade da predição, fez estudos dos hiperparâmetros, algumas combinações mais coloquiais dos parâmetros mais importantes nessa predição das ações, avaliamos a qualidade das previsões nesse espaço de tempo, de 1, 5, 30 e 90 dias, tanto para as duas arquiteturas, e por fim trouxemos esse gráfico de comparativo entre os resultados das duas arquiteturas, né? Então, como que uma resulta com as métricas de erro de uma em relação à métrica de erro da outra, e qual rede neural acaba se dando um pouco melhor nesse contexto de predição da bolsa de valores. Em relação às atividades propostas no trabalho de conclusão de curso 1, todas as atividades foram concluídas. E em relação ao trabalho de conclusão de curso 2, foi feito todas as atividades que eram pretendidas de se desenvolver e está em andamento com, com a apresentação do TCC nesse momento. Trazendo finalmente, então, os trabalhos futuros, então, o que pode ser melhorado ou refinado nesse trabalho apresentado e o que pode ser estudado futuramente também, outras técnicas podem ser estudadas futuramente. Bom, primeiramente, o que pode ser refinado nesse trabalho é as técnicas de pré-processamento, né? Existem outras técnicas que podem ser aplicadas, como identificação de outliers ou sazonalidade da ação, se ela sobe ou fecha em algum determinado período, algum período que a gente possa olhar melhor. Pode ser adicionado novas features, novas variáveis de entrada, então o mercado de ação, principalmente as pessoas que trabalham nesses tradings, né, compra e venda de ações, tem outros indicadores técnicos que podem ser adicionados ou que as pessoas olham para poder tentar chegar numa decisão de compra ou venda de ação. Então, pode ser olhado outros indicadores técnicos para poder adicionar nessas variáveis de entrada. Em relação à modelagem, a gente fez alguns testes ali de parâmetro, nos principais parâmetros que afetam, mas a gente usou ranges muito grandes, então a gente poderia tentar utilizar novos ranges de combinações ou novos parâmetros que podem ser colocados como teste, novas arquiteturas dos modelos utilizados paralelo para poder testar mais combinações num tempo menor, poderiam ajudar também a previsionar um valor melhor de ações, chegar mais perto do valor real do mercado. Tem outros modelos que podem ser testados também, tem o GHub,
que é uma variação do GRU com uma colocação bidirecional, então ele previsiona em duas direções, e o MLP, que é o Multilayer Preprocessing, então você consegue, Perception, desculpa, então você consegue previsionar esse valor usando mais de uma camada conectada, multilayers. Então pode ser um modelo bem legal também. Eu vi alguns poucos trabalhos que estão explorando um pouco desse lado, que são redes um pouco mais complexas, mais robustas, né? E por fim também a gente pode utilizar como teste outras entradas. Então, em vez de utilizar nesse contexto de predição do índice da Bolsa de Valores brasileira, a gente pode usar algumas ações que também podem ter uma tomada de decisão mais bem acuradas com base nesses métodos de inteligência artificial, mas que tem uma volatilidade um pouco menor, como os fundos imobiliários, que variam menos ao longo do tempo e tem uma variação de valor entre um fechamento e o outro um pouco menores do que o índice da Bolsa de Valores ou alguma ação específica tem, alguma ação de empresa específica tem. E por hoje é isso. Esse foi o meu trabalho de conclusão de curso 2. Espero que tenha sido uma apresentação interessante. Qualquer dúvida agora, estou à disposição para responder à banca. Obrigado, gente.